Foi em março último, à porta de casa em Cascais, que o advogado Francisco Cruz Martins foi sequestrado por 3 desconhecidos que mais tarde o torturaram, mutilando-lhe uma mão com um martelo e golpeando-lhe as pernas. Bastante ferido, foi abandonado na região de Sintra, à porta de casa do filho do conhecido construtor José Guilherme, amigo de ricos e famosos. Cruz Martins teve que ser submetido a intervenção cirúrgica aos intestinos, consequência das graves agressões, nomeadamente a pontapé, de que foi vítima. Até ao momento, a Unidade Nacional contra Terrorismo da Polícia Judiciária, que investiga o caso na tutela do DIAP de Sintra, ainda não deteve nenhum suspeito, quer material, quer moral. Isto porque, segundo o Cascais 24 o apurou, a investigação acredita ter-se tratado de um crime encomendado e não afasta mesmo a hipótese de estar relacionado com qualquer negócio que não correu bem e no qual o advogado interveio. Para já, no entanto, a Polícia Judiciária parece não relacionar o sequestro com um processo no qual o advogado em tempo esteve envolvido e que tinha a ver com a compra de ações do Banif, de que resultou um prejuízo de 150 milhões de euros para o Estado angolano. Estado angolano que o proibiu mesmo de entrar em território angolano. Francisco Cruz Martins é titular de várias sociedades offshore, tem interesses imobiliários no Algarve e estava a dar os primeiros passos no negócio de parques de estacionamento subterrâneos. Uma mulher com cerca de 45, 50 anos foi encontrada morta dentro do carro, um Ford Fiesta, esta sexta-feira, por volta das 7h50 da manhã, numa estrada de terra batida, ladeada por descampados, na Tapada das Flores, Cerrado das Pedras, no Carrascal de Manique, na freguesia de Alcabideche. A Polícia Judiciária, que esteve no local a recolher vestígios, admite tratar-se de suicídio, suspeitando-se que a vítima se tenha regado com gasolina dentro do carro, ateado fogo com isqueiro, o que provocou uma explosão instantânea e circunscrita ao próprio interior da viatura, provocando-lhe, no entanto, a morte por carbonização nos membros superiores. No entanto, a Polícia Judiciária prossegue a investigação para apurar todas as circunstâncias que envolvem esta morte. O corpo foi removido pela PSP pouco depois das 13 horas para a autópsia. No local, guardado por um agente da PSP, ficou a viatura à espera de ser rebocada. Um motorista de táxi de 69 anos foi assaltado esta quarta-feira de madrugada na Galiza, em São João do Estoril, por um indivíduo que lhe roubou 70 euros em dinheiro. O assaltante, na casa dos 40 anos, apanhou o táxi por volta da 1h da madrugada na praça junto à estação de comboios do Estoril. Já na rua Dona Filipa de Vilhena, na Galiza, assaltou o motorista sob a ameaça de um punhal, fugindo depois com o dinheiro e as chaves do táxi. As chaves foram encontradas mais tarde perto do local do assalto. A investigação está a cargo da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Cascais. 4 dos 7 homens que vinham acusados de 60 assaltos violentos foram hoje condenados à prisão efetiva por um coletivo do Tribunal Judicial de Cascais. Só o líder do bando foi condenado a 17 anos e meio de prisão. 2 arguidos foram também condenados a penas suspensas e um outro foi absolvido. Na região de Cascais, este grupo, que começou a ser julgado em fevereiro passado, praticou um carjacking na A5 e tentou assaltar um blindado de transporte de valores em São Domingos de Rana, contra o qual disparou 35 tiros, 27 dos quais atingiram o veículo. Um grupo de 4 mulheres e um homem que, há cerca de uma semana, assaltou com violência um casal idoso em casa, na Moveira da Serra, foi apanhado pela GNR na Via Longa, em Vila Franca de Xira. O grupo é suspeito de dezenas de assaltos a casas de idosos na Grande Lisboa. Na Moveira da Serra, as vítimas foram um casal, a mulher de 82 anos, que uma das suspeitas tentou asfixiar, e o marido de 87 anos, que está acamado. As últimas 48 horas ficaram marcadas por 2 casos de violência no concelho de Cascais. Em São Domingos de Rana, uma jovem de 20 anos foi violentamente espancada ao resistir a 3 assaltantes, um deles armado com uma faca, que lhe tentaram roubar a mala. A vítima foi pontapeada e esmurrada
tendo necessidade de ser transportada pelos bombeiros da Parede à urgência do Hospital de Cascais. Também na Pampilheira, em Cascais, 2 homens envolveram-se em violenta discussão à porta de um snack bar e agrediram-se mutuamente à facada. 2 ambulâncias dos bombeiros voluntários de Cascais conduziram os 2 feridos ao hospital local. A esquadra de trânsito da Divisão Policial de Cascais deteve nas últimas horas 2 pessoas com notificação para comparecerem no Tribunal de Cascais. Uma mulher de 50 anos que conduzia um ciclomotor sem carta de condução e um homem de 53 anos por condução sob o efeito do álcool. A mulher foi fiscalizada pelas 23 horas na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, no Estoril, e o homem pela 1h da manhã na Rua Eugênio de Andrade, em Tires. Submetido ao teste de alcoolemia, acusou uma taxa de 2,0 de álcool no sangue. A PSP ainda não conseguiu e parece que está longe de identificar o autor do esfaqueamento de que foi vítima um jovem homem de 28 anos durante o concerto do cantor angolano Anselmo Ralph, nas Festas do Mar, em Cascais, faz hoje uma semana. Nenhum dos 4 jovens, identificados na altura pela PSP, foi o agressor que golpeou a vítima 4 vezes nas costas. A investigação, segundo o apurou Cascais 24, não está a ser fácil e há mesmo quem acredite que a polícia dificilmente conseguirá identificar o agressor devido à confusão gerada no meio de um evento com mais de 50.000 pessoas. Recorda-se que também o enteado do ferido, um rapaz de 16 anos, foi brutalmente agredido, com socos e pontapés, e uma rapariga foi espezinhada na debandada do público, tendo ambos recebido tratamento no Hospital de Cascais. Originários da Amadora, padrasto e enteado foram agredidos depois de um deles ter chamado a atenção para um espectador que tinha dado um pontapé no saco de farnela. O incidente teve lugar perto do palco, onde atuava o cantor angolano Anselmo Ralph, que interrompeu o espetáculo e pediu a intervenção da polícia. Cerca de 20 estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho de Cascais viram as suas atividades suspensas desde o princípio do ano pela ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. A falta de requisitos de higiene esteve na origem de mais de 90% das suspensões, sob o canal multimédia Cascais 24. Só na passada sexta-feira, a ASAI suspendeu as atividades a 2 estabelecimentos, um café em São João do Estoril, por falta de requisitos de higiene e equipamento de lavar a louça, e um restaurante em Cascais, por falta de requisitos de higiene. Já em agosto, a ASAI tinha suspendido a atividade de um estabelecimento de restauração e bebidas em Cascais, também por falta de higiene. Também em julho, em Alcabideche, os inspectores fizeram uma detenção por fraude sobre mercadorias num estabelecimento de restauração e bebidas, com a apreensão de 7,5 kg de filetes de perca por estarem a ser comercializados como sendo filetes de cherne. Ainda em julho, mas no Estoril, a ASAI também suspendeu a atividade de um snack bar por falta de requisitos de higiene. José Augusto Garcia Barbosa nasceu em agosto de 1977 e desapareceu em janeiro de 2003 da sua residência em Paço de Arcos. Vestia, na altura, calças pretas com risca lateral vermelha, blusão escuro, chapéu com abas pretas e calçava sapatos pretos. Sofre de doença do foro psíquico. Maria de Fátima Pedro Moita nasceu em dezembro de 1956. Desapareceu em maio de 2010 da sua residência na Rua das Caravelas, em Cascais. Na altura do desaparecimento, envergava calças de ganga e camisola preta. Qualquer informação acerca do paradeiro destas pessoas, contacte a Polícia Judiciária
através dos telefones 21 196 7000 ou ainda 21 357 4566. Agora que o novo ano letivo começou com o regresso às aulas, a PSP, no âmbito do programa Escola Segura, aconselha: participe na segurança dos seus filhos. Conheça o seu horário escolar, os percursos que utiliza de ida e volta para a escola, os nomes e contactos dos colegas e amigos mais próximos, os locais onde costuma brincar. Ajude a PSP a desenvolver um trabalho de prevenção junto às escolas. Aconselhe também o seu filho a não aceitar boleias de desconhecidos, não exibir dinheiro, bens materiais ou outros valores, não aceitar guloseimas, dinheiro ou outras ofertas de desconhecidos, não alterar os percursos de ida e volta para casa sem pré-aviso dos pais, não brincar em áreas desertas ou com pouco movimento, deslocar-se na companhia de um grupo de amigos, informar os pais sobre qualquer contacto ou acontecimento estranho, pedir de imediato ajuda em caso de necessidade, conhecer os agentes que efetuam policiamento na sua escola, falando com eles acerca dos problemas de segurança que verifiquem. Estes comportamentos ajudam a proteger os seus filhos. Ensine-os.